A paz do Senhor a todos. Neste domingo, dia 5 de abril, estaremos iniciando hoje a primeira lição da Escola Bíblica Dominical, classe de jovens, referente ao segundo trimestre de 2020. Lição esta que estudará o livro de Josué e que foi comentado pelo pastor Reinaldo Odilo, aqui da Assembleia de Deus do Natal, Rio Grande do Norte. Pois bem, a lição de número 1 trata do livro de Josué, que vai falar das conquistas, das experiências do povo de Deus ao entrar na Terra Prometida, um momento especial, diferente na história bíblica do povo de Deus, do povo hebreu. E nesta primeira lição, nós temos o tema, o livro de Josué, Tempo de Conquistas. E é muito importante a gente correlacionar essa lição com a semana que estamos vivendo, que até o dia 12 se celebra a Páscoa. Isso na tradição católica, porque nós temos a nossa Páscoa, que é Cristo. E, portanto, o próprio Cristo, quando instituiu a ceia do Senhor, ele substituiu a Páscoa judaica pela celebração da ceia do Senhor. Então, vamos ressaltar especificamente o livro de Josué, mas eu quis fazer essa correlação com vocês. Muito bem, o texto do dia está em Romanos 8,37, que diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E o texto base da lição está em Josué, capítulo 1, versículos de 1 a 6. Essa leitura pode ser feita por todos em casa, mas eu quero ressaltar o versículo de número 6, que diz assim: esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Ou seja, a vitória é certa, mas as conquistas que Deus tem para nós têm um preço a ser pago. E esse preço é o esforço. O povo de Deus precisava se esforçar para conquistar aquela terra prometida. Não seria fácil, seria desafiador. Tanto é que com a chegada deles, 2 anos após a saída do Egito, com Moisés como líder, eles enfrentaram o desânimo da maioria dos espias e, portanto, retornaram ao deserto e passaram mais 38 anos vagando por terras desérticas até chegar novamente até essa oportunidade. Então, esse momento é histórico por várias razões, mas principalmente porque o povo conseguiu entrar na tão sonhada terra prometida. E isso teve um esforço que precisou ser dispendido pelo povo de Deus. Na primeira parte da lição, o livro de Josué trata da visão panorâmica, na lição trata sobre isso, e eu quero destacar 2 coisas. O livro foi escrito por volta de 1400 a.C. É uma data aproximada porque é a queda da cidade de Jericó, e também acredita-se, os teólogos, a maioria deles acredita que a maior parte do livro foi escrito pelo próprio Josué, filho de Num, da tribo de Efraim. Ele escreveu quase todo o livro, por quê? Porque ao final ele faz o seu discurso e depois ele vem a falecer, e portanto quem termina a escrita do livro não é o próprio Josué, tá certo? É importante também falarmos que ele narra também episódios dos 40 anos. Basicamente ele fala algumas coisas dos 40 anos que eles passaram no deserto, mas isso é objeto do livro de Números, não do livro de Josué. Ou seja, eles passaram 40 anos com a sua cultura sendo mudada, Deus ensinando eles a serem uma nação, e o livro de Josué inicia uma nova etapa na história do povo de Deus. E essa transição é feita também pela mudança da liderança de Moisés para Josué. E assim ele inicia um ministério, e é importante ressaltar que ele coloca alguns pontos singulares na vida cristã e que são aplicáveis aos cristãos até mesmo de hoje. E são palavras de ensinamento, de admoestação, de conforto, e isso está presente no livro de Josué. Como era o mundo, o contexto do mundo na época
em que Josué conquistou aquela cidade e, portanto, né, Jericó, que foi uma conquista marcante, e, portanto, iniciou um ciclo de conquistas dentro da terra de Canaã. Pois bem, nós temos um, um contexto geopolítico do mundo naquela época, e isso se passa em 1400 a.C., e é marcado pela passagem deles do Rio Jordão, época de cheia, época de chuvas, e já temos aí um grande primeiro milagre nessa nova tarefa assumida por Josué, onde eles precisam conquistar uma nação fortificada e precisam fazer isso atravessando um rio caudaloso numa época de chuva. Então Deus para as águas do Jordão, eles atravessam o Jordão, e isso acontece de forma milagrosa, né? Continuando a série de milagres que Deus havia feito com eles na sua jornada. Nessa época, por volta de 1400 a.C., nós tínhamos aí, para vocês terem uma noção, nenhuma civilização na América do Norte. Os primeiros povos estavam surgindo do México só 100 anos antes disso, ou seja, por volta de 1500 a.C., estavam surgindo os primeiros povos lá no México, os Olmecas, e o Império Assírio só viria a surgir em 1200 a.C., ou seja, 200 anos depois. Roma, então, essa estava bastante distante, porque só foi em 753 a.C., ou seja, quase 700 anos depois é que nasceria Roma. E o Egito, apesar de ter perdido os seus escravos, né, era a sua fonte de riqueza, a força produtiva, eles estavam ainda ricos, era uma nação ainda importante no contexto geopolítico da época. Então, nós temos aí impérios que na época eram importantes, mas Roma, Império Romano, é uma coisa mais para perto, na chegada do nascimento do Messias, e Roma vai ser fundada ainda bem depois disso. Então nós temos uma época aí do princípio dos reinados. Então você tem a civilização japonesa, que é uma civilização bem antiga, já existia, estava na primeira fase da civilização, portanto, existiam alguns elementos básicos. Por exemplo, no Peru, eles estavam iniciando o uso de instrumentos de metais. Então, notem, nós estamos no que se chama de mundo antigo. Né? Então, o contexto da chegada de Josué na Terra Prometida é no mundo antigo. Né? Está longe de ser o mundo moderno, e é um contexto geopolítico bem diferente da época de Jesus, por exemplo. O que mais a gente pode dizer? Canaã era um território pequeno, gente. Vocês imaginam que Deus coloca o seu povo numa terra que mana leite e mel, uma terra de gigantes, uma terra de gente poderosa, mas em termos de território, ela não era tão grande. Ela tinha 290 quilômetros por 65 quilômetros de largura, ou seja, comprimento de 290 e 65 de largura. E isso, em termos de área, dá 18.850 quilômetros quadrados. Nossa, é muito. Não é muito. Para vocês terem uma ideia, o Brasil tem 27 estados, perdão, o Brasil tem 27 estados, e o menor deles é o estado de Sergipe, com pouco mais de 21 mil quilômetros quadrados. Significa dizer que o território de Canaã ele é comparado a Sergipe, que é o menor estado brasileiro depois do Distrito Federal. Então é uma pequena faixa de terra, é uma faixa de terra realmente pequena. Então observem que tem algumas distâncias na lição, vocês podem ver isso com calma, mas ele fica a cerca de 480 quilômetros de distância do Egito. Tá? Tem a distância aqui em relação a outras localidades, mas o que eu quero frisar aqui para vocês é o seguinte: Deus estabeleceu aquela dimensão de pouco mais de 18 mil quilômetros quadrados para aquele povo, porque ele não estava preocupado em fazer do povo de Deus um povo de conquistas militares apenas. Isso seria muito pouco para o povo de Deus. Então ele colocou aquele povo numa faixa de terra estreita, aparentemente insignificante no globo, mas que mesmo naquela terra pequena, eles fariam uma grande diferença no mundo, porque eles eram os representantes de Deus na terra. Eles iam impactar o mundo através das bênçãos que Deus tinha para eles
diferente de outras nações que se faziam conhecer pelo poder bélico, pelo tamanho do seu território, a abrangência do seu reino. Então eu quero colocar também um outro ponto aqui interessante, que vocês podem conferir na internet. Esse endereço aqui, geacron.com. Nesse site você tem um mapa mundi interativo e você pode navegar pelas civilizações tal qual elas eram na época, à medida que você vai digitando os anos. Por exemplo, os anos 2000, os anos 1900, os anos 1700, ou até mesmo 1400 antes de Cristo, que é o contexto da nossa lição. Basta que você entre neste site aqui, ó, geacron.com. E aí ele vai aparecer esse mapa mundi. Aqui está, por exemplo, em 2020. Se você colocar o contexto histórico do livro de Josué, 1400 a.C., notem a diferença nos reinados, né, que existiam. São essas manchas aqui. Por exemplo, a mancha verde, que é o reinado do Egito, né, as regiões que o reinado do Egito abrangia. E notem que você não tem um contexto geopolítico muito bem definido. Você não tem grandes nações dominando grandes territórios ainda. Né? Nós estamos num contexto ainda muito primário. Notem que no mapa também aparece aqui algumas coisas escritas e o mapa todo em branco. É porque isso aqui são povos primitivos que habitam as diversas regiões do globo. Mas se você colocar aqui, por exemplo, em vez de 1400 a.C., você coloca o ano 1, olha só como muda o cenário mundial. É muito interessante esse site, eu recomendo, e vocês podem ir clicando e interagindo com as nações que vão aparecendo e os seus domínios políticos, tá certo? Mas vamos voltar aqui para a nossa lição, e é importante a gente ter essa perspectiva de estudar o contexto, tá? É muito importante quando você estuda algo do ponto de vista histórico, você entender o contexto geopolítico da época, tá certo? Então, a nossa lição trata, eu esqueci de falar no início, mas nós temos 3 objetivos com ela, que é apresentar o panorama geral do livro de Josué, coisa que acabamos de fazer, compreender o propósito, a divisão interna e o valor histórico do livro de Josué. E também conhecer os fatos que antecederam a história do livro de Josué. Ou seja, tudo isso contextualiza o livro e nos faz entender melhor algumas situações que o povo de Deus vivenciou, algumas coisas que Deus precisava ensinar para eles, e eles estavam se tornando uma nação. Esse processo se iniciou no deserto. Deus estabeleceu suas leis, Deus estabeleceu os rituais, e agora Deus precisava chancelar aquela nova nação, entregando a eles um território. E isso aconteceu no momento em que eles começaram a conquistar a terra prometida, com a liderança de Josué. Moisés, infelizmente, não entrou, não conheceu a terra pisando nela. Ele a conheceu de longe, observando de longe. Pois bem, então na segunda parte da lição, nós temos aqui o propósito, a divisão e o valor do livro de Josué. Como propósito, tem alguns pontos que a gente pode destacar que fazem parte do propósito do livro de Josué, tal qual ele foi escrito. Primeiro, apresentar a visão do chamado de Josué, né, do seu chamado. Segundo, o milagre da travessia do Jordão, gente, porque a gente não pode esquecer que a travessia do Mar Vermelho foi talvez o grande primeiro milagre assim que o povo de Deus visualizou depois que saiu do Egito, né? Tiveram as 10 pragas, etc. Mas aqui, nas mãos de Josué, na liderança de Josué, Deus também faz algo magnífico com a passagem deles no Rio Jordão, um rio que, repito, estava muito cheio, era cheio, mas estava mais cheio ainda porque era época de chuva, e Deus fez aquilo parar e o povo passar no Rio Jordão. E isso também é relatado no livro de Josué. Temos a devoção, a obediência do povo, né, seria um terceiro objetivo, um terceiro propósito, as campanhas militares, né, a estratégia militar por trás da conquista da terra. Isso é muito interessante, a forma como eles fazem essa incursão militar. Eu recomendo que vocês assistam também o vídeo feito pelo pastor Clauber Maia. Tem um outro link aí que a gente vai colocar para vocês, e ele fala com muita propriedade da estratégia militar usada nessa conquista e em outras batalhas, a chegada no território montanhoso, difícil,
e Deus